Olá, amados, tudo bem? Pastor Tiago, mais uma vez, canal Teologia Terra Plana. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e eu gostaria de falar sobre a questão dos nomes de Deus ou o nome de Deus, né? Qual seria aí o nome de Deus? Como devemos chamar aí o nosso Deus, o nosso Criador, né? E a gente vê que hoje na internet, né, existem muitas pessoas falando sobre o assunto, né, e há também uma grande polêmica acerca disso, e eu gostaria então de pegar textos bíblicos para podermos então falar sobre esse assunto, ok? Que é tão importante aí para nós, tá bom? Muito bem. Bom, vale ressaltar que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela foi escrita em basicamente 3 línguas, ok? Então ela foi escrita, o Antigo Testamento praticamente todo, ele foi escrito na língua hebraica, ok? E algumas partes ainda do Velho Testamento nós vemos ali a escrita também aramaica. Então, hebraico, basicamente, o Antigo Testamento, e algumas pequenas partes também em aramaico. O Novo Testamento, ele foi escrito todo ele na língua grega, tá? Então ele foi escrito na língua que nós chamamos de grego koiné. Grego koiné é uma língua, vamos dizer assim, mais popular, é o grego mais popular, não foi nem escrito, né, aí no grego mais erudito, né, o grego clássico, foi escrita o Novo Testamento no grego koiné, ok? Então nós vemos aí que basicamente então a Bíblia foi escrita nestas línguas, ok? E nós vamos falar então sobre como aparece o nome de Deus e as expressões, né, relacionadas aí ao nosso Criador, a Deus, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, ok? Eu vou pegar aí as palavras do original, tá? Eu tenho, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho aqui muitas traduções da Bíblia, né? Assim, vamos dizer assim, dos códices, dos originais, os mais antigos, né? A gente tem assim acesso a um material que é muito bom, muito interessante, e dá pra gente então ver como de fato está aparecendo lá o nome de Deus. Eu tenho isso também no hebraico, também no grego, e eu vou estar mostrando aqui isso para os amados, tá bom? Bom, vamos lá. No Antigo Testamento, nós vemos assim alguns títulos acerca do Criador, acerca de Deus, tá bom? Então vamos lá, o primeiro título que nós vemos, e eu gostaria de ressaltar aqui, é esse aqui, ó, o El, né? Então, aqui nós vemos a letra, né? Esse aqui é o hebraico, tá? O hebraico, lembrando, ele é sempre escrito ao contrário da nossa língua. Nossa língua, geralmente, nós escrevemos da esquerda para a direita, né? O hebraico é o contrário, geralmente é da direita para a esquerda, ok? E aqui nós vemos então, por exemplo, a letra El, que significa Deus, né? Por exemplo, quando nós vemos escrito lá Emanuel, né? Betel, então significa Deus. Esse El está significando Deus, é a expressão também aí que tem o título, ok? De Deus. É a letra Aleph e a letra Lamed, né? Do alfabeto hebraico. É importante ressaltar também que o hebraico, ele é uma língua, né? Ou melhor, consonantal, né? Nós não encontramos vogais vamos dizer assim, no hebraico. Então, principalmente o hebraico bíblico, né, que foi escrito, nós vemos que lá nos originais, nos mais antigos, né, não tinha vogais. Então, nós percebemos que algumas palavras há alguma dificuldade, né, para poder trazer assim, exatamente a pronúncia da palavra. Muito bem, então a expressão El, né, de uma forma simplificada, significa Deus. Geralmente aparece em finais de nome, né, como eu disse aí, né, Emanuel, Betel, né, Israel, né, tem aí essa significação de Deus. El Elohim, né, que significa, El Elyon, significa Deus Altíssimo, né? El Elyon, Deus
Altíssimo. Também aparece aí lá em Gênesis 14, 18, né, quando se refere então ao Senhor Deus, ao Criador, né, é uma expressão também que se refere a Ele. E agora, uma expressão muito importante, né, esse nome, ó, Elohim, Elohim, ok? Elohim aparece, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, né, quando diz, no princípio criou Deus, né? Então, quando diz lá, criou Deus, a expressão Deus é tirada desta palavra, Elohim. Então, Elohim, ok? É esta expressão aqui, ó, esse nome hebraico, se referindo então a Deus, ao Criador dos céus e da terra, ok? É bem verdade que a expressão Elohim, ela é um nome genérico, no sentido de que, por exemplo, um Elohim, ele pode ser tanto o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como pode ser também se referindo a anjos, a demônios, a deuses, né? Dos pagãos, por exemplo. Então, a palavra Elohim, ela é exatamente hoje, né? Ela, vamos dizer assim, está compatível com a nossa palavra Deus. Porque, por exemplo, para o cristão, aquele que crê, né, no monoteísmo, quando a gente fala assim, Deus é bom, a gente está dizendo, né, que Deus, o Deus que nós nos referimos, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós falamos Deus, nós estamos nos referindo a Ele. Mas também, por exemplo, quando a gente fala assim, Ele serve a deuses estranhos, né? Então, a palavra Deus, ela pode se referir tanto ao Senhor, Criador dos céus e da terra, como também a outros deuses. Então é muito bem aplicado aqui a questão do Elohim, e Elohim é exatamente isso, né? Elohim pode se referir ao Senhor, Criador dos céus e da terra, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como também em outros textos bíblicos, a mesma palavra Elohim, ela pode estar se referindo, por exemplo, a outros deuses. Por exemplo, quando Moisés ele foi falar com o faraó, o Senhor Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala para Faraó libertar o meu povo. Aí Moisés ele faz a seguinte pergunta para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele pergunta assim, Senhor, mas quando eu for lá e for falar para Faraó, olha Faraó, o Elohim dos meus pais, ou seja, o Deus dos meus pais, mandou que você libertasse o povo dele. Aí Moisés fala assim, quando ele me perguntar quem é o Elohim dos meus pais, o que eu direi, Senhor? Qual é o teu nome? Né? Por quê? Porque lá no Egito haviam muitos Elohims. Por exemplo, o próprio faraó era um Elohim e havia, era um deus, entre aspas, e haviam muitos outros deuses lá no Egito, muitos Elohims. E é interessante esta preocupação de Moisés, porque Moisés ele fala assim, quando eu disser para Faraó que o Elohim dos meus pais mandou libertar o seu povo, ele vai me perguntar assim, mas quem que é o Elohim dos seus pais? Porque existem muitos Elohims, ou seja, muitos deuses. Aí então o Senhor Deus ele fala então o seu nome pessoal, o seu nome particular, Então daqui a pouco nós vamos falar sobre o nome de Deus, Vai aparecer daqui a pouquinho. Então é interessante que esta expressão Deus se refere tanto ao Criador dos céus e da terra, como também a outros deuses. Por isso eu disse, é muito bem aplicado no português a expressão Deus. Então Deus equivale, a palavra Deus se equivale à palavra Elohim, ok? Então quando eu falo, por exemplo, Deus é bom, eu estou dizendo, que o nosso Criador, Elohim, e daqui a pouco eu vou falar o nome dele, qual seria o nome dele. Nós estamos então nos referindo que ele é bom. Eu não me refiro a outros deuses ou a outros Elohims, eu me refiro a ele. Então não tem problema nenhum falar Deus, porque eu falo Deus me referindo
ao Criador dos céus e da terra, ok? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então fica aí, é muito importante salientar esta questão, né? Elohim. E outra coisa, essa palavra Elohim, ela é uma palavra que está no plural. Então Elohim é plural. Ela é plural da palavra Elohá. Elohá é no singular, né? Mas a palavra Elohim, ela é uma palavra que está no plural. Então, quando fala Elohim, ela também é uma palavra que é no plural, ok? E também outra expressão que aparece aí, se referindo ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é a expressão Adonai, né? Que significa Senhor, que foi posteriormente traduzida na Septuaginta, né? Por Kyrios, né? Ou Kurios, que se refere a Senhor, né? Então, quando fala lá Adonai Elohim, né? Adonai Elohim está se referindo ao Senhor Deus. Adonai Elohim é uma expressão bíblica, Senhor Deus, se referindo ao Criador dos céus e da terra. Amém? Então, essa expressão Adonai também é uma outra expressão bíblica que aparece aí para nós, ok? E agora, queridos, é o nome de Deus, ok? Muitos dizem, né? Esse é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. Este tetragrama, ele aparece nas escrituras sagradas muitas vezes. A primeira vez que ele aparece é em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, ok? É a primeira vez que se escreve, então, aí o nome sagrado de Deus, ok? É o nome que o próprio Elohim, o próprio Senhor Deus, ele então se manifesta aí para Moisés e para o povo de Israel. E qual é o nome? O nome, no Antigo Testamento, ele está em hebraico desta forma. Ó, aqui são 4 letras hebraicas. No português, seria Y, equivale, né, ao YHWH. YHWH. E aqui, no hebraico, como eu disse, é de trás para frente, né? Então seria Yod He Vav He, tá? Então é o Yod He Vav He, que significa YHWH. E como se pronuncia o nome de Deus? É aí que está a grande questão, viu, queridos? E aqui, assim, há uma grande controvérsia, né, sobre o assunto, porque os estudiosos, né, hebraístas, né, eles chegam num consenso assim de que a exata pronúncia do nome do Criador é muito difícil. Por quê? Porque ela se perdeu. E eu vou explicar por quê. É interessante que durante um período, os próprios judeus, né, o povo de Deus, de Israel, no período ainda antes do Messias, né, eles deixaram de pronunciar o nome sagrado de Deus. Por quê? Dado o mandamento, né, que o próprio Deus ele fala, né, o Senhor falou assim, olha, não tomarás o nome de YHWH em vão. Então, para não correr o risco de alguém tomar o nome em vão, e dada o excesso da religiosidade do povo, né, ou alguém poderia acusar o seu companheiro de, ó, você está falando o nome dele em vão. A pessoa, não, eu não estou não, tá sim. Então acabou que as pessoas foram deixando de falar o nome sagrado de Deus, né, com o temor de poder então estar falando este nome em vão. Então foi se deixando de falar. Tanto é que na tradução que foi feita da Septuaginta, o que aconteceu? Não se usou o nome sagrado. Então quando foram fazer, isso antes mesmo de Cristo, né? Foi fazer a tradução do hebraico para o grego, tá? Quem fez a tradução, que foram judeus que fizeram essa tradução naquela época, né? 72 judeus, e por isso que recebe o nome de Septuaginta, né? Dos 70. Então eles nem usam o nome sagrado de Deus, eles colocam no lugar desse nome a palavra Kurios, né? Kurios significa Senhor, Adonai, né? Senhor. Então eles
começaram então a falar a expressão Adonai, né? Adonai Elohim, né? O Senhor Deus é Adonai. Então, se referindo a Deus como Senhor. E na Septuaginta, eles então falaram e usaram a expressão Senhor. Tanto que no Novo Testamento nós percebemos que as pessoas usavam a expressão Senhor, né? Para se referir a Deus. O próprio Messias faz isso, os escritores neotestamentários, e nós vemos que isso é algo comum na época, né, de se referirem ao Criador como Senhor, tá? Que, claro, é um título também, mas o nome de Deus, qual é o nome sagrado de Deus que aparece no Antigo Testamento? É este nome, Yod-Heh-Vav-Heh, que aí, segundo estudiosos, né, como eu disse, a pronúncia mais próxima, né, ou a mais correta, talvez, seriam essas daqui, as possíveis, vamos dizer assim, vocalizações do nome sagrado de Deus, que é ou Yahu ou Yeho, tá? Então, Yahu ou Yeho. Existem também aqueles que dizem, né, pode ser até Yahvé, né, Yahvé, tá? Mas aí acaba que chega-se num consenso maior de que é ou Yahu, né, ou Yahu ou Yeho, tá? Então fica aí esta questão. É importante salientar, queridos, que esta questão do nome, há uma, vamos dizer assim, uma certa, entre aspas, né, briga entre os próprios judeus, né, que tem um grupo de judeus que fala, não se pode pronunciar o nome, né, sagrado do Criador, e eles chamam então a Deus de Hashem, alguns chamam a Deus de o Altíssimo. Então tem muitos que falam outra pronúncia, né, acerca de Deus, quando vão se referir ao Senhor Criador dos céus e da terra. Por outro lado, existem aqueles também que fazem questão de dizer o nome, o Senhor Yahu, né, ou Yeho, né, cada um aí às vezes tem uma pronúncia, né. Então, queridos, nós vemos que isto seria até uma controvérsia, bem polêmico essa questão. Mas fica aí essa informação, seria então exatamente este nome, tá bom, queridos? Aí o nome sagrado de Deus, Yod-Heh-Vav-Heh, é pronunciado aí como Yahu ou Yeho, ok? Vamos para frente. Aí a outra questão é a forma reduzida deste nome, que é o nome Yah, né? Então, que é a questão, aí fica o Yod e o Re, né? Yod-Re, que é o YH, e forma então a expressão Yah. Por exemplo, lá no Salmo 150, né, quando fala aleluia, né, significa louvado seja Deus. Mas quando aleluia significa louvado seja Deus, mas é na exata expressão do nome do Criador, desta forma reduzida. Então, por exemplo, aleluia, louvado seja Yah. Alelu significa louvado seja. Yah significa o nome de Deus. Então, louvado seja Yah, louvado seja o Criador dos céus e da terra, né? Louvado seja aí o nome de Deus, ok? Então, Yah aparece aí 24 vezes, né? Aparece em Êxodo 15, Salmo 68, versículo 4, Salmo 89, no Salmo 150, né? Então, fica aí também para os amados entenderem. Por exemplo, os nomes iniciados com as letras GE, por exemplo, Jesus, Jeremias, né? Que no original, no hebraico, na forma hebraica seria Jeremias, né? Essa forma de falar o nome. Então, na verdade, usa então essas iniciais, que é o Yod-He, né? Que tira exatamente do nome do Criador, ok? Do nome de Deus, tá? Então, Jesus, por exemplo, Jeremias, Isaías, esse Ias, os nomes que terminam em Ias, Micaías, também está se referindo ao nome do Criador dessa forma reduzida, tá bom, queridos? Então, mais uma outra coisa. Bom, aí vem a questão do nome de Josué e Jesus, tá? Bom,
O nome de Josué, vamos falar um pouquinho. Percebam que aqui, Josué, veja bem, é um nome que aparece lá no Velho Testamento, né? Josué era filho de Num, né? Ele era servidor de Moisés e tal. O que significa Josué? Josué é a junção do nome Yod-Heh-Vav-Heh com o nome de Yasha, com a expressão Yasha, que significa salvar ou salvação. Então, por exemplo, o nome Josué significa Yahu é salvação, ou Yahô é salvador, né? Dizendo que Deus, Yahu, ele é salvação, ou é salvador. Pode ver lá, começa, como eu disse, é de trás para frente, Yod-Heh-Vav, e depois vem a própria expressão que acha. Então junta as duas palavras e vira o nome de Josué, ou Yeshua, ou Yahoshua, né? Que é o nome de Josué, a junção do tetragrama sagrado com a palavra salvar, que é ou salvação. Josué então é Yahu é salvação, ok? O nome de Deus está se referindo então ao próprio Criador, né? Mais uma questão é o nome de Jesus, né? Então olha que interessante. O nome de Jesus na Bíblia, né, se referindo aí ao Messias, ele não foi escrito em hebraico. Como eu disse, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, em aramaico. O Novo Testamento, quando vai falar do Messias e vai ter o nome dele, está escrito em grego. Então o nome de Jesus na Bíblia, ele não aparece em hebraico, ele aparece em grego. Tá? Então, por exemplo, quando fala de Jesus, nós todas as vezes no Novo Testamento que se fala de Jesus, o nome de Jesus aparece dessa forma aqui, ó. Aí o grego já escreve da nossa forma mesmo, que é da esquerda para a direita, que é Iesus, né? Iesus é o nome de Jesus, Jesus. Então, Iesus significa Jesus. Essa é a forma que aparece lá no original, viu, queridos? Na Bíblia, em grego, que ela foi escrita, aparece dessa forma que Jesus, que é Jesus, ok? Então, o nome do Messias no Novo Testamento, como os autores neotestamentários escreveram, né? Nós vemos lá Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os outros, Paulo, as cartas paulinas, as outras epístolas universais, aparece assim, dessa forma, em grego, não em hebraico, tá? Existem alguns relatos dos pais da igreja, eles fazem menção de um evangelho, ok? De Mateus que havia sido escrito em hebraico, somente o evangelho de Mateus, mas não se tem evidência. Então, existe o relato, mas não se tem a evidência, por exemplo, de que de fato ele foi escrito, porque quando nós vemos as cópias mais antigas do Novo Testamento, todas elas são em grego, tá? E não se tem menção de que foi feito em hebraico, pelo contrário, as escritas hebraicas elas vêm depois da escrita em grego, né? Que é o contrário que muitos têm dito aí, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas aí falando, né? Não, porque o certo é o Novo Testamento em hebraico. Como assim? Eu diria que seria você querer dar uma volta maior para chegar num determinado lugar. Se o original, se os autores escreveram em grego, para que eu vou pegar uma tradução hebraica, né, para poder depois trazer para o português? Eu posso trazer para o português direto do grego, ao invés de ter que ir para o hebraico para depois ter que vir para o português, né? É o mais coerente e é o mais correto, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o nome de Jesus. Então, Jesus, ele, como eu disse, na Bíblia, no Novo Testamento, ele está escrito dessa forma, Jesus, e o nome de Jesus em hebraico, sim, aí vem Yeshua, ok? Ou Yeshua ou Yahoshua, tá? Alguns dizem Yahoshua, só que os hebraístas, pessoas que se dedicam mesmo a isso, né? A estudar profundamente, vamos dizer assim, o hebraico,
eles dizem que quando você usa o nome Yod-He, né, no começo do nome você já não fala o Yahuwah, Yahu, né? Você vai usar a expressão Yehu. Então, por isso que o nome de Jesus, o mais certo seria falar Yeshua, tá? Ou Yeshua ou Yeshua, né? Então, seria a forma mais correta. O nome de Jesus, ele é idêntico ao nome de Josué. Ele é a mesma coisa. Tanto que no Novo Testamento, quando nós vemos lá, o Novo Testamento, como eu disse, em grego, em Hebreus capítulo 11, o Novo Testamento foi escrito, usou o nome de Josué. Então, por exemplo, Hebreus 11 fala lá dos heróis da fé. Quando vai fazer referência ao nome de Josué, que aparece em português, e Josué fez isso e tal, aquilo pela fé, né? Lá aparece assim, e Jesus, né? Se fez aquilo pela fé. Então, exatamente o mesmo nome de Jesus, até no grego, no Novo Testamento, ele também aparece como Jesus, o nome de Josué, ok? Então, Jesus e Josué seria o mesmo nome. E aí vamos falar mais uma vez, a formação, né, do nome, né, de origem hebraica, que vem também daquela raiz, né, do salvar, né, e nós vemos aqui, né, o Yod, He, Vav, né, e a junção com aquela palavra igual a de Josué, que é a salvação, né, salvar. Jesus significa Yahu, é salvação, né, Deus é salvação, tá? Então fica aí mais essa informação aí para os queridos, tá bom? Muito bem. Aí vem aquela grande questão, mas e aí? Como que nós devemos chamar a Deus? Como que eu me refiro a Deus? Então, tem pessoas que estão dizendo aí, é errado usar o título Deus. Deus é só um título, é errado, não pode falar Deus. Bom, será que é mesmo? Não, não é errado falar Deus. Por quê? Como eu disse já no começo do vídeo, né? Quando eu falo Deus, eu estou se referindo ao Criador dos céus e da terra. A Bíblia usa a palavra Deus? Usa. Tanto no hebraico quanto no grego, a Bíblia usa muitas e muitas vezes a palavra Deus se referindo ao Criador, meus amados. Então, por exemplo, aqui no hebraico, como eu já mostrei, a palavra Elohim, ela significa Deus. No grego é a palavra Theos, que significa também Deus, e está escrito na Bíblia, se referindo ao Deus Todo-Poderoso, falando que Ele é Elohim e Ele também é Theos. Então hoje nós não tem problema nenhum eu falar assim, Deus é bom, eu estou me referindo ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, amém? Então fica essa palavra aí para os irmãos. Agora uma outra coisa, eu também já vi pessoas dizendo assim, não pode falar Deus, por quê? Porque Deus é uma expressão pagã, Deus vem da palavra Zeus e é errado, é um Deus pagão, está se referindo a Satanás. Queridos, nada a ver. A palavra Deus, ela é diferente da palavra Zeus, tá? Então não confunda Deus com Zeus, porque no original a palavra Deus, ela tem uma origem diferente. Ela é a palavra Theos, tá? E a palavra Zeus, ela é a palavra Zeus, tá? Então Theos, tá? É diferente da palavra Zeus. A palavra usada para falar Theos começa com a letra T e o Zeus com a letra Z. Percebe que não tem nada a ver uma com a outra, tá? Então não confunda as coisas. Uma outra questão e aí, como devemos chamar a Deus? O Messias, ele nos ensinou. Por exemplo, os discípulos de Jesus, certa vez eles viram João Batista ensinando os seus discípulos a orar. Aí os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam assim, mestre, nos ensina a orar como João Batista tem ensinado também os discípulos dele. Aí o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, olha, vós, quando fordes orar, vós orareis assim, Pai
nosso. Aleluia. Então, meus amados, o Senhor Deus, Ele quer que nós o chamemos de Pai. Então aqui acaba toda essa briga do nome. Tem gente que fica brigando, não, porque você tem que falar assim, tem que falar daquele jeito. Olha, eu falo do jeito que o Messias ensinou. Quando eu falo com Deus, eu falo assim, Pai, meu Pai, Pai. Então nós falamos com Ele como um filho fala com o pai, porque hoje nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Então, olha que interessante essa questão, né? O Messias nos ensina a chamar Ele de Pai. Então, vamos nos referir a Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Eu já até havia mencionado isso antes. Por exemplo, quando eu vou me referir ao meu pai, graças a Deus eu tenho meu pai, ele é vivo, meu pai chama Marcos, né? E eu chego lá e falo, eu não chego e falo assim, e aí, senhor Marcos, como é que tá? Não, eu chego e falo assim, oi pai, tudo bem? Como é que o senhor está, meu pai? Porque eu tenho intimidade com ele, ele é o meu pai. E assim também eu me refiro com Deus. Eu não chego para Deus e falo, e falo o nome dele, porque isso parece que é tão distante, é uma coisa tão assim, né? É distante na relação. Mas o Senhor, o Messias, Ele está nos dizendo, fala com Ele como Pai, Abba, Pai, Paizinho, ok? Então, o próprio Messias aí, Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto vós orareis assim, fale com Deus assim, Pai, ok? Então nós vemos aí que o próprio Messias, ele fala acerca do nome. Muito bem, queridos, então aí fica a questão, os nomes divinos no Antigo e no Novo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento, Deus ele deu destaque ao seu nome, Yod-Heh-Vav-Heh, que é o nome Yahu, ok? E no Novo Testamento, Deus dá destaque ao nome do Filho, Jesus, ok? Então, Velho Testamento ou no Antigo Testamento, o Criador, ele dá destaque ao nome Yahu, né? Yod-Heh-Vav-Heh, e no Novo Testamento ao nome Jesus, que é o nome Jesus, tá? Olha que interessante. No Antigo Testamento nós vemos o seguinte versículo, em Joel capítulo 2, versículo 32, está escrito assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, né? E quando a Bíblia usa essa expressão aqui, Senhor, na tradução do português, está se referindo lá no original ao nome Yod-Heh-Vav-Heh. Então, aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, será salvo. Então é isso que está escrito no Antigo Testamento, se referindo que, olha, aquele que invocar o nome de Deus, né, ele vai ser salvo. Aí no Novo Testamento, os escritores neotestamentários, os apóstolos, né, e os discípulos do nosso amado Jesus, do nosso Messias, eles também escrevem a mesma coisa, mas se referindo a quem? A Jesus. Olha que interessante. Romanos capítulo 10, versículo 13, está dizendo assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu te pergunto, quem é esse Senhor? Invocar o nome de quem? Que nome que nós devemos invocar para ser salvo? O nome de Jesus. É isso que a Bíblia está falando. Então havia profecia no Velho Testamento. E vai chegar o tempo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas que nome que é esse? O nome de Jesus. Então aquele que invoca o nome de Jesus. E nós vamos entender como que o próprio Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele então coloca o nome de Yeshua, o nome de Jesus, como o nome que está acima de todo nome. Nós vamos ver que isso é bíblico, ok? Olha só. Então, o nome de Jesus é exaltado. Olha que interessante. Atos, capítulo 4, versículo 2, diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome. O nome pelo qual nós somos salvos é o nome de Jesus.
Entende? Então, olha só, é pelo nome de Jesus que recebemos a salvação. Ele é o nome que está sobre todo nome. Não há outro nome. O nome que devemos invocar é o nome de Jesus, ok? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, olha que interessante, né? Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, o povo de Deus, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Kyrios, ou Kyrios, né? Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Christos, né? Que é a forma que está escrito lá no original grego. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Olha só, onde que está o nome de Jesus? Feito tão mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele recebe um nome mais excelente, o nome que está sobre todo nome. 1 João capítulo 3, versículo 23, diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, o mandamento de Deus, do Pai, está escrito aí na palavra, que é que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus. Então, meu irmão, creia no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Entende a questão do nome? Aonde que agora o próprio Deus, o Pai, coloca o nome do seu Filho Jesus? O nome que está agora acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11. Esse aqui é para encerrar com chave de ouro, por causa do nosso tempo, nós já vamos para a conclusão. Olha que interessante, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Tá vendo? É bíblico. Então o próprio Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus ou na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Meus queridos, Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessa que Ele é o Senhor, Ele é o Messias. Então, queridos, Jesus é o nome sobre todo nome. Então não importa se está em português, se você fala em português Jesus, ou em hebraico Yeshua, ou se é em grego Jesus, ou se é em inglês Jesus, ou se é em havaiano Yesu, né? Ou em mongol Jesus Ye, em russo Jesus, em francês Jesus, em Zulu Jesus, né? Que seria a forma aí de falar, ou etc, etc, etc. Queridos, não importa. Porque quando você clama pelo nome dele, e esse nome é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, clame por ele. Amém? Que a ele, ao nosso Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, concluindo, não tem problema nenhum, você pode falar o nome do Senhor Deus, conforme ele manifesta no Velho Testamento, seu nome, ele coloca seu nome Yahweh, né? Ou Yerro, a forma de falar, né? Mas também não tem problema você usar a expressão Deus, a expressão Elohim, Theos, né? Que também é a expressão Deus, né? Mas saiba que a salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E qual é o nome que nós invocamos? O nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Tá bom? Queridos, por hoje é isso. Eu quero agradecer você
que aí tem compartilhado dos nossos vídeos. Compartilhe se você gostou, compartilhe aí com alguém que você quer também que receba essa mensagem, tá bom? Vamos postar outros vídeos. A semana foi muito corrida, né? Nesses últimos dias não deu para fazermos vídeos, mas estamos aí com o nosso canal ativo e vamos continuar postando vídeos, tá bom, queridos? Porque a terra é plana, porque Deus fez ela plana, ok? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, que o nosso Deus vos abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Grande abraço, fica na paz.